No tema 6, no primeiro semestre, nós trabalhamos com a questão do acesso ao conhecimento científico. Neste segundo semestre, apostando ainda nesse eixo temático da ciência e também fazendo interseção com outro eixo temático, que é o das políticas públicas, eu quero saber como que podemos desenvolver o conhecimento científico. Ou seja, quem deve fazer investimento em ciência? O setor privado, o setor público, um modelo híbrido, trazendo público e privado? Investimento em ciência. Como que a sociedade pode contribuir para que criemos uma cultura do pensamento científico? Que desafios nós ainda temos para que a ciência seja de fato valorizada, popularizada? Este é o tema desta semana. É um tema positivo porque a escrita, a frase tema é a importância do investimento em ciência no Brasil, portanto, bem desafiador, e eu trago algumas sugestões que eu espero que ajudem bastante. Vamos a este tema, então, altamente desafiador na minha concepção. Primeiramente, vamos entender o tema, a proposta, o que está se pedindo para fazermos. E a gente começa sempre pela expressão tema. E aí o que ela diz? A importância do investimento em ciência para a sociedade do século XXI. Esse termo importância, ele dificultou tudo. Porque se é para escrever um texto defendendo a importância do investimento em ciência, é um tema positivo. Por que eu estou chamando de tema positivo? Aqueles em que a gente, em vez de criticar o que está ruim, precisa defender o que está bom. O problema é que fazer esse tipo de texto é muito difícil, porque você precisa problematizar, para que você chegue, e precisa ter um texto crítico também, para que você chegue à proposta de intervenção. Então, eu dou até aqui um exemplo. Posso estruturar o texto em cima de duas importâncias. Por exemplo, segundo parágrafo, erradica doenças. Terceiro parágrafo, produz tecnologia. É um ramo, é um negócio. Pode. Mas você também pode usar o primeiro parágrafo para deixar muito claro o quanto que é importante investir em ciência, para que nos parágrafos centrais você vai dizer por que isso não está acontecendo. Então, desde que este primeiro parágrafo cite, fale, o quanto que é importante esse investimento em ciência. Por isso que é o grande desafio deste tema. A expressão do investimento em ciência determina o objeto da dissertação, sobre investimento em ciência, que você vai falar. Quem é que deve financiar isso tudo? Nós sabemos que temos modelos públicos de investimento em ciência, você pode propor modelos privados ou então os modelos híbridos, que a maioria dos países, incluindo o Brasil, adotam. O que eu estou chamando de modelos híbridos? Você tem as universidades, você tem os institutos de pesquisa fazendo públicos, fazendo as pesquisas, mas você também tem os laboratórios privados e você tem também a mão do mercado incentivando a produção de determinadas ciências para aquele ramo. Eu vou citar o exemplo da Petrobras. A Petrobras está dentro da UFES também. A Vale está dentro da UFES. A Vale não, a Arcelor. Agora, está dentro da UFES. De que modo? Financiando determinados projetos lá dentro dos cursos, sobretudo os cursos mais tecnológicos, as engenharias, principalmente. E quando a gente fala de século XXI, a gente está falando de quê? A gente está falando desse nosso momento histórico. Esse nosso momento histórico coloca ciência como um discurso que está sendo negado por muita gente. Ciência é um discurso. Por que é um discurso? Porque traz toda a defesa da ciência traz também uma ideologia,
uma ideologia de que o pensamento mais racional possível, a análise, né, a partir das repetições, né, a observação dos fenômenos, buscando leis universais, isso tudo que compõe a ciência é um discurso. Só que neste momento ele tem sido muito negado, né? Ciência também é poder, né? Os detentores desse capital cultural, né, são muito poderosos, né? Pensa nos grandes laboratórios do mundo, os grandes países que produzem ciência e tecnologia, que vendem. Observa agora a corrida, né, pela vacina do Covid, o quanto que mostra que países que conseguirem, por isso o termo corrida, né, claro que ganham um poderio econômico e político muito grande, né? E por falar em economia, a ciência também é um ramo da economia, né? Uma descoberta paga geralmente os investimentos da pesquisa. Agora, nós também precisamos olhar a dimensão social, né, da produção da ciência, né? E aí nós já tivemos um tema até exclusivo, né, voltado para isso, que é a questão da ciência e exclusão, né? Tem uma parte da população que não acessa esses benefícios, né? De textos motivadores, a nossa proposta são 4 textos motivadores. O primeiro deles deixa bem claro ciência como algo positivo. Então já define aí, o discurso tem que ser adotado por você. O posicionamento já é dado, ciência é coisa boa, ciência tem que ser defendida. E por mais que você acredite em outros modos de construção do pensamento, infelizmente neste texto vai abrir pouco espaço para você colocar sua opinião contrária ao pensamento científico. O texto 2, ele vai trazer uma coisa, né, presente neste nosso mundo, nesse nosso momento histórico, né, nesse aqui agora, nesse espaço-tempo, né, que estamos vivendo, que é a negação do discurso científico. Então aqui a gente já começa a problematizar. Estão vendo como a própria proposta me deixa falar também dos desafios para que esses investimentos ocorram? Um dos desafios é porque temos socialmente uma desconfiança em relação à ciência, né? As construções sociais, as representações sociais de ciência estão né, num momento um pouco negativas, né, por uma parcela, pelo menos, da população. E o texto 3, né, ele é super atual, ele traz o contexto da pandemia de Covid-19, né, a visibilidade que os profissionais tiveram na mídia, os processos todos de desburocratização, né, que tem a ver com as medidas políticas tomadas, a dimensão política, né, da ciência, né? Os políticos tiveram de olhar para os cientistas, né, e aí eles ganharam vozes, a mídia deu voz e acabou atraindo a atenção da população. E o último texto é uma ilustração, né, dos gargalos, porque apresenta uma pesquisa que não vai para frente porque os governos passados não investiram, o governo atual também não investe, e um dos gargalos aí para a questão do investimento, nota que esse texto 4 ele trata de investimento público, ok? Bom, entendida a proposta, nós podemos ir para o ponto de partida, né? Vamos agora elaborar esse texto. A gente sempre começa com esse início contextual, né? Esse início né, em algum aspecto, né, às vezes cultural, às vezes uma citação, né? E aí eu não posso deixar de trazer o Amitai, porque a gente tem usado nesse eixo temático das políticas públicas, né? E de fato aqui também cabe, tá? Eu queria deixar bem claro que é o único que eu deixei elaborado, né? Agora, a partir de agosto, eu já quero vocês elaborando esses pontos de partida e eu não darei mais pronto, né? E quando o Amitai fala, né, lá no livro Organizações Complexas, né, que não existe um órgão, né, uma organização, né, que não seja fruto do contexto, né? Então, o Estado que não defende a ciência hoje, que não investe em ciência hoje, sabe, não é só por uma maldade, né, de quem é governante, é porque não temos condições socioculturais, e o texto pode mostrar isso, porque
Quando nós temos uma população crescente, um discurso crescente de negação da ciência, quando nós temos uma população despreocupada com o avanço científico e muito mais preocupada, às vezes, no seu desenvolvimento pessoal, econômico, religioso, né, e na sua paz interior. E quando a coletividade deixa de ser levada em consideração, para que tanto investimento, né, nessa coletividade? Né? A ciência só tem sentido, a ciência é um investimento na coletividade, né? E a gente tem perdido esse senso de coletividade, né, nos últimos tempos. Então vamos pensar como é que isso poderia vir, mas eu consigo entender os alinhamentos os alinhamentos dos políticos em relação à necessidade de investir em ciência pelo próprio eleitorado que eles têm. Né? Nós não cobramos isso e nós estamos numa agenda individual, às vezes, que nos impede de mobilizar ações, né, em prol da ciência. Acho que é isso. Ok? Então deixo aqui organizadinha, focalização, a retomada no segundo parágrafo, mas você também pode começar com literatura, né? A literatura ela tem construído, ajudado a construir, né, no imaginário popular uma ideia de cientista como louco, né? Que faz também, né, com que reforça, né, essa ideia de que ciência não é para todo mundo, de que ciência é exclusiva lá de um louco, um gênio. Acho que tudo isso contribui muito, né, para que a ciência esteja fora de nós, né, e não dentro de nós. Né? Eu estou citando, né, dois exemplos, mas vocês podem pegar diversos outros. Né? Nos próprios quadrinhos nós temos o professor Pardal, né? Mas eu lembrei aqui do professor Otto, né, lá de Viagem ao Centro da Terra, né, do Júlio Verne. Ou então o Dr. Simão Bacamarte, né, de O Alienista, obra-prima aí do Machado de Assis. O Dr. Simão Bacamarte, ele é um pesquisador também, porque ele não é só um psiquiatra, né? Ele cria uma teoria, então ele escreve sobre isso, ele lê muito. Né? Então ele é um pesquisador. Né? Isso tudo constrói uma imagem negativa, né, de cientista. A história pode ser puxada aqui, né? Porque a história do pensamento humano, se você abre desde a Grécia, né, já defendendo a racionalidade como única forma de chegar às verdades, né, ali você tem um embrião do pensamento científico. Mas se você quiser também pegar o iluminismo, né, se você quiser pegar o cientificismo do século XIX, né, eu peguei aqui uma obra humanista, né, o Homem Vitruviano, né, que representa exatamente as formas perfeitas, a busca da racionalidade. Acho que está tudo aí nesta obra e isso pode ser utilizado por vocês. Cinema, eu peguei aqui o Jogo da Imitação de 2015, mas tem milhares não sei, né, mas centenas de filmes que trabalham com a questão da ciência. Né, você pode usar aí como ponto de partida. E podemos até trazer o quanto que a pandemia de 2020 demonstrou, né, a necessidade de constantes pesquisas, né, científicas. Né? Imagina se o homem não tivesse acumulado os conhecimentos que ele tem hoje para enfrentar essa pandemia. Agora imagina também se ele já tivesse acumulado muito mais, se ele dominasse muito mais. Né? Então os investimentos eles não têm que ocorrer só no momento de pandemia, né? No momento de forte ameaça à vida humana. Né? Ele precisa ser constante, né? Nós temos de estar preparados. Né? Eu também poderia começar esse texto com bons exemplos, tanto de pessoas quanto de ações, né? As cientistas brasileiras aí que estão com projetos incríveis, tá? Isso eu peguei na internet, uma pesquisa rápida, ok? A notícia, né, das últimas semanas aí que deixou todo mundo muito feliz, né? Pesquisadores brasileiros podem ter descoberto a cura do HIV. Esses exemplos positivos também podem abrir o texto, vai ficar muito legal. Não esquece de afirmar a necessidade de investimento na ciência, ok?
E aí nós vamos para a tese, né, e o projeto de texto. Né? Existem muitas barreiras, apesar, né, da necessidade de investimento, né, em ciência, existem muitas barreiras. Eu destaquei 3, tá? Pode ser que vocês achem outros. Um é o crescimento do discurso negacionista em relação à ciência, que aí eu queria chamar a atenção da população mesmo. A população, né, tem crescido aí um discurso negacionista, e mais do que isso, né, mesmo quem não nega, está envolvido em projetos individuais que não favorecem, né, a ciência, pois, como eu disse, ciência é um projeto coletivo, né, ninguém faz ciência para si só. Já outros investimentos, né, são individuais e me parece um público voltado para investimentos mais individuais, desde todas as formas de resiliência, as positividades, né, o pensamento positivo. Acho que tudo isso é investimento individual e eu não estou negando aqui a importância disso, mas que me parece que os projetos mais coletivos eles são menos aplaudidos hoje, né? Despertam menos interesse. Nós também temos uma dificuldade de enxergar os potenciais econômicos, né? Nós temos uma representação social de ciência como algo de louco, ou algo difícil, ou algo muito caro. Então, o empresário brasileiro, pensando em investir em ciência, né, dá uma impressão de que quem investe em ciência quer dominar o mundo, né? Tem também as teorias da conspiração, enfim, a gente não vê a ciência ser tratada como um filão de mercado, como outros mercados são. Né? Isso, para mim, é muito claro. E nós temos uma parte, e parece que é difícil essa abordagem que eu acabei de falar, mas ela se faz com um próprio dado estatístico, né? Mostrando, por exemplo, quanto que se investe em ciência no Brasil, e aí eu estou colocando bem, tá, galera? O setor privado mesmo, tá? E, por fim, a parca criação de uma cultura científica já desde a educação básica. Isso aqui é um aproveitamento daquele parágrafo do Kyuzo Mohan, né? Tudo que a escola não trabalha, você pode usar o Mohan para criticar, perfeito? Bom, vamos então para o segundo parágrafo. Né? Minha primeira dificuldade, como eu já disse a vocês, está nesse crescimento desse discurso negacionista, né? E aí, como que você embasa isso? Você pode trazer uma enumeração, né? Falar que os negacionismos, né, negaram a existência do Holocausto, da escravidão, da AIDS. Eu vivi bem esse tempo porque eu era estudante do ensino fundamental, finalizando o ensino fundamental, e na aula de ciências, nos seminários, né, meu grupo, né, ficou com a questão da AIDS. E eu me lembro que eu quis fazer uma pesquisa no bairro, sabe? E encontrei um senhor que ele, quando eu fui fazer algumas perguntas sobre a AIDS, ele conhecia e tal, ele me disse, isso não existe. E naquela época foi difícil para Joelson entender, né, que existem pessoas que negam coisas que são assim muito evidentes, né, e comprovadas pela ciência, mas existem pessoas que negam sim. Do mesmo jeito que aquele senhor, né, lá atrás, né, negava a AIDS, hoje nós temos as negações do Covid-19, nós temos a negação do aquecimento global, né, é isso aí. Você pode trazer um exemplo atual, né, várias demonstrações aí exploradas pelas redes sociais, né, trazem, né, uma visão, né, de negar, né, a existência, né, do Covid-19. Ou então você pode trazer a sociologia, né? O próprio Bauman nos ajuda muito nisso. Como é que Bauman vai explicar o fato de as pessoas negarem, né, evidências científicas? Para Bauman, nós estamos numa crescente individualidade que é possibilitada pelas próprias possibilidades de escolha de consumo. E da mesma forma que a gente escolhe produtos, a gente passa a escolher também versões de verdade. O termo pós-verdade não é do Bauman.
mas a teoria dele explica perfeitamente o que chamamos hoje de pós-verdade, né? Essa verdade individualizada, a verdade conveniente, né? Então eu adoto pontos de vista e tomo aquilo como verdade. Isso tem muito a ver com o crescimento da individualidade. As instituições, elas, por mais fortes que sejam, elas às vezes são negadas em prol de uma visão pessoal, né? Então fica muito interessante trazer o Bauman aí neste texto. E terceiro parágrafo, você pode trazer aí, a dificuldade, né, as representações atuais, né, sociais da ciência, né, impõem algumas dificuldades de vê-la como um ramo de mercado mesmo. E como eu disse, peguei aqui uma pesquisa, né, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, dizendo que 1,2% do PIB, né, no Brasil é investido, né, Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, mais que dobram, mais que o dobro, né, desse percentual. Então, com dados estatísticos, você consegue embasar essa ideia de que o Brasil investe muito pouco em pesquisa e em ciência. Eu queria trazer também aquela possibilidade de parágrafo criticando a escola, né, o ensino básico. E, de novo, né, eu preciso dizer que enquanto nós trabalharmos com conteúdo para a prova, para memorização e para uma prova, nós não estamos criando nem cultura para a arte, nem cultura da ciência, nem cultura de nada, né? Nós estamos apenas contribuindo para que o menino vença a barreira que é o ensino, viu? O ensino vira uma barreira que ele precisa cumprir, né? Então tem provas e tal, e ele memoriza, ele faz o jogo da escola, e a escola e a escola certifica, né? De que ele pode ir para frente a partir de uma prova. Isso não é desenvolver uma cultura da ciência, né? Então o Edgar Morin, claro que vai nos ajudar muito, né? Olha aí, né? Porque a criação dessa cultura teria que obedecer ao que o Edgar Morin chamou de pensamento sistêmico, né? Para ele, a escola ela deveria deixar essa especialização das disciplinas, né? Mas buscar uma interpretação mais integral do mundo, né? Que é o pensamento sistêmico, né? E considerar demandas sociais do aluno. Estimular a ciência no aluno é uma demanda do aluno, né? Então, a escola que deveria ser o lugar da ciência, ela passa a ser o lugar da memorização de fórmulas para uma prova. Isso é muito ruim, porque isso não cria uma sociedade voltada para a cultura, não é? E aí chegamos à nossa conclusão, que vai depender daquilo que você colocou antes, né? Se você trabalha com a questão, né, de uma cultura para a ciência que não é desenvolvida na escola, né, é o MEC buscando aí estimular os professores, né, a partir de seminários virtuais, de repente, um grande evento, um grande congresso, não é, que envolvesse todos os professores, em que trocassem boas práticas, né, não sei, né, aquelas conscientizadoras mesmo, né? Se você vai para a questão dos investimentos, você poderia sugerir que o Estado, por exemplo, desse mais incentivo fiscal para as empresas que investem em pesquisa, né? Eu tenho a impressão, meu sonho, assim, meu ideal de mundo, né, é que as empresas também assumissem, né, algumas demandas sociais, né? Acho que toda empresa podia ter lá um setorzinho de pesquisa, sabe? Mas a gente também sabe das dificuldades das empresas aqui no Brasil. E para quem for lá naquele nosso primeiro parágrafo do discurso negacionista, aí é preciso também um trabalho de conscientização, ok? Então, ou você trabalha com a mídia, ou você trabalha com escola também, ok? Mas é uma proposta conscientizadora. Galera,
É desafiador, vocês viram que nesta organização aqui do tema eu já não quis dar tão prontas as coisas, mas eu também tenho acompanhado vocês e percebido autonomias, vocês escrevem já do jeito de vocês, né? Eu escrever que eu estou dizendo é como é que você conduz aí determinado argumento, às vezes vocês usam sim o que eu ofereço aqui, por exemplo, usam Bauman aí no segundo parágrafo para falar de um discurso negacionista, mas a elaboração é toda de vocês, é isso que agora estou buscando, querendo, né? E lembrando que a gente fechou o semestre falando de portfólio, né? Essa organização desses conteúdos, desses repertórios, ela já precisa acontecer, beleza? Pega um caderno então, né? E já deixa ali organizadinho, né? Se eu for falar de pós-verdade, é Bauman, o que você vai falar de pós-verdade, deixa ali elaborado, que esta prova não vai te pegar de surpresa, beleza? Uma boa produção para vocês, quero ver notas todas acima de 900. Um abraço, galera.